Salve, salve seus cabras, bom dia, boa tarde ou boa noite aí. Meu nome é Breno, tá começando um 4.0 podcast e a gente falou com a doutora Ana Fanganiello Ana e Luísa Fanganiello. Ana Luísa Fanganiello e ela descascou vários pepinos aqui com a gente. Pepino não, abacaxi, né, Gerson? A gente falou, olá, sou Gerson. A gente, nesse bate-papo com a sexóloga, a gente falou muito sobre masturbação, falou sobre sexo sem penetração, falamos sobre brochar e também, se tudo isso não lhe motivou a escutar esse podcast até o final, fica aqui a pergunta: o abacaxi adoça ou não o esperma? A resposta está no final do programa, não é, Carla? Olá, gente. Meu nome é Carla. A gente falou com a Ana Luísa Faganiello, psicóloga, sexóloga, psicodramatista e mãe, mestre em sexualidade pela Unifesp. Eu acho legal. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente precisa balizar, senão a gente vai ficar aqui muitas horas. Uma coisa é sobre como a educação sexual ela pode ajudar nos preconceitos e nas fobias em geral, LGBTfobia em geral. Como a educação, o que é educação sexual ampla, que pode ser tanto desde os 6 meses, você começa a ensinar uma criança, um bebê, limites do corpo, e isso vai sendo passado ao longo da vida. A gente pode falar sobre educação sexual, a educação do próprio corpo e masturbação. Então, a gente tem, assim, muitas coisas que podem ser faladas. O que vocês preferem? Por onde a gente começa? A gente vai por perguntas. Eu também posso ir respondendo perguntas e estou de boa. Porque a questão da masturbação, que lá nos Estados Unidos a gente tem uma semana, um mês, se eu não me engano, da masturbação, que é esse que a gente tá. Então, eu gostaria de saber quais são os benefícios e os malefícios da masturbação. Porque tem muita gente que atribui muito disso a pecado, a uma coisa muito sacra ainda, né? Mesmo nos tempos de hoje. Sim. A gente está tentando trazer esse mês da masturbação para o Brasil, que seria o mês de maio. Então, trazer como uma consciência do corpo e consciência do alto prazer. A masturbação, ela tem muitos benefícios, e um deles é esse: é você se conhecer, é você se respeitar, é você perceber o quanto que você está naquele momento disposto também a... Tem muitas coisas que a masturbação traz, e o autoconhecimento é uma delas. Malefícios da masturbação, é difícil essa pergunta, porque a não ser que você esteja fazendo uma prática muito, muito exagerada, e exagerada que eu digo não é no número, mas é assim: se você estiver trazendo algum prejuízo para você, ou prejuízo de machucado, você está se machucando, ou prejuízo de social, que você não está mais conseguindo ver a sua família porque você fica se masturbando o dia inteiro. Se for esse tipo de prejuízo, a masturbação pode ser uma coisa danosa, mas tirando isso, que são casos raríssimos, acho que eu nunca peguei um caso que fosse assim tão extremo. Tirando esse caso, a masturbação ela só tem a acrescentar na vida sexual de cada um. E acho que a gente precisa fazer cada vez mais movimentos de conscientização sobre a masturbação.
E ela vai muito além do genital. Eu acho que eu fiz hoje um post sobre isso. Acho não, eu fiz hoje um post sobre isso, falando que ela é muito além do genital. Ela é estimulação do corpo, ela é estimulação auditiva, ela pode ser estimulação visual. Tem muitas formas de você se masturbar sem ser só tocando suas partes genitais. Respondido? Respondido, sim. E também tô tava acompanhando, pesquisando um pouco sobre que tem muitos jovens que estão viciados em pornografia, né? Isso é uma das grandes crescentes nos problemas sexuais, digamos assim, porque eles estão deixando de praticar por muitas vezes para ficar em casa assistindo essa pornografia, para ficando viciados nisso, né? Como um dos casos famosos que teve de pornografia foi do ator Terry Crews, né, nos Estados Unidos, que é o pai do Todo Mundo Odeia o Chris lá. E ele deu depoimentos bastante fortes sobre isso e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse vício, né? Podemos dizer assim que é um vício sobre pornografia que os jovens estão enfrentando hoje. Tem uma questão da acessibilidade, né? Acessibilidade, não sei se é o nome exatamente da palavra, mas do acesso que você tem à pornografia, que hoje ele é muito maior, dentro da internet, dentro dos aplicativos, até. Então, tem esse lugar de ser mais fácil. Você quer, você tem. Você quer, você vai lá, procura e você tem. E a pornografia, ela é como é como comer algo que é muito satisfatório, mas ele é muito ruim ao mesmo tempo. Nem sempre, porque também não sou uma pessoa que prega não consumo de pornografia. Eu acho que a pornografia ela tem o seu valor em alguns momentos. Eu acho que tem esse lugar até de autoconhecimento que você pode ter e tal. Mas essa pornografia maçante, que é visada só na performance, que não tem um estímulo além do coito pênis-vagina, e super heteronormativa, super cisnormativa, aí ela pode ser muito danosa. E aí é isso, de novo. Antigamente, aí eu vou entregar a minha idade, vocês não devem saber esta parte, mas eu vou contar para vocês. Antigamente, a gente ficava esperando da meia-noite para chegar lá no horário que passava ali um sex time, alguma coisa assim, lá né, eu acho que era Multishow, sei lá, ou na Bandeirantes, eu sei que tinha lá, e a gente ficava mega sapeca lá esperando e tal, que legal. Enfim, e aí devidamente tinha algo do programa que era passado, né? Claro que também não era um sexo hardcore. E hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente procura na internet, a gente tem essas outras facilidades, e que tendem mais a esse vício, digamos assim. Porque é mais fácil, né? É mais fácil você consumir esse prazer rápido. É mais. Então, o que eu não afirmaria dessa forma é que, assim, 40% dos jovens podem estar consumindo mais pornografia. Isso, beleza. Não é exatamente esta a questão de estar com dificuldade erétil. A questão é que a pornografia e a forma com que está sendo usada, ela traz esse prazer mais rápido, ela traz esse estímulo mais fácil do que você se relacionar com a outra pessoa. Por que que isso é mais rápido? Porque a gente tem aí uma questão de performance.
Quando você está com uma outra pessoa, você tem uma performance que você deve agradar a outra pessoa, que você deve fazer para que a outra pessoa se estimule, que você, enfim, qualquer coisa desse tipo. No pornô, não. E na masturbação solitária, também não. Você não precisa agradar ninguém, você não tem ninguém ali olhando a sua performance, você pode gozar em 3 segundos, que tá tudo bem, ninguém vai se decepcionar com isso, você pode fazer o que você quiser ali. Então, não é a pornografia, entende onde eu quero chegar? Não é a pornografia que é um problema. O problema é a forma com que está sendo usada a pornografia. E aí a gente entra numa questão do porquê que eu fui chamada aqui, né, para falar sobre educação sexual, que é a falta de educação sexual. Se a gente tivesse educação sexual desde cedo, essa pornografia ela não precisaria ser usada da forma que ela está sendo. E ela está entrando, sim, num lugar de professora, entre muitas aspas, da sexualidade de uma galera. E por isso, por uma questão de performance, por uma questão de se adaptar e se adequar ao que você acha que é a relação sexual, entra essa questão do, do sexo virtual aí, da pornografia. Então, assim, só para não ter nenhuma pesquisa nem nada assim científico, mas assim, em relatos vindo da internet, o problema desse caso da pornografia é porque tem toda aquela narrativa, tem toda aquela forma que é feito o filme. E daí o homem hétero, ele se imagina que quando ele for fazer o sexo, vai ser daquele jeito que ele está vendo no filme. Que é exatamente. E daí isso pode sim atrapalhar no sexo. Exatamente. Não precisa nem ser só o homem hétero, porque isso está acontecendo É, também nas relações homoafetivas. Nesse lugar do tipo, não tem muita preliminar, não tem nada, né? Chega lá, põe o pau para fora, né? Uma relação falocêntrica absoluta, e que também traz muito para esse lugar do o falo é sempre muito importante, e não é, né? E cadê as outras coisas? Cadê os outros estímulos? Né? Cadê o sexo entre duas mulheres, por exemplo, num filme pornô? Ele está sempre relacionado a um fetiche, principalmente um fetiche masculino. E isso é complicado. Existem outros tipos de pornô hoje em dia, existe o pornô soft, existe pornô para mulheres, existem N tipos de pornô que são interessantes, mas a gente ainda está preso a esse tipo de pornozão clássico, né, que eles dizem, e que é pautado na performance e no falo. Eu tô muito acadêmica? Não, tá bem, tá bem. É porque eu tenho uma dúvida também, porque o ensino sexual que a gente tem nas escolas, né? O ensino sobre assuntos sexuais é algo que a gente literalmente só passa por cima, a gente não tem um aprofundamento. Isso contribui para casos de pedofilia acontecerem, essas coisas todas, né? E porque as crianças não sabem aonde não serem tocadas essas coisas, que era para serem aprendidas na escola. E o quanto dessa falta de educação sexual você acha que contribui para que esses mitos e essas lendas sobre sexo se propaguem? Eu acho que é o ponto, assim, que se a gente tivesse educação sexual desde o princípio, e é aquilo que eu falei para vocês, a educação sexual ela pode ser dada desde o começo da vida, assim. Com 6 meses, eu sempre uso esse exemplo, com 6 meses eu já ensinava a minha filha a falar para.
Hoje em dia, ela tem 2 anos, e assim, isso foi uma educação, que vocês não fazem ideia de como é que era a família inteira, que era assim, tipo, ah, dá beijinho. Aí ela fala, não, não quero. Ah, mas tem que dar, vem aqui. E aí a gente tinha que intervir, a gente ainda tem que intervir, e falar se ela não quer, ela não vai dar. Então, com 2 anos, isso já é educação sexual. Isso já é uma prevenção de abuso, isso já é uma prevenção de que o corpo é dela, ela tem direito ao corpo dela. Se isso fosse dado com, ah, com segurança, se isso fosse dado de forma séria nas escolas, quantas pessoas não teriam sido educadas para, no mínimo, passarem essa informação para frente? E é isso que você falou, tipo, com 2 anos eu já ensino a minha filha que se ela não quiser fazer alguma coisa, ela não vai fazer. E, além disso, ela tem um priminho de 1 ano, que outro dia eu peguei ela tentando agarrar o priminho dela, e eu ensinando a ela a falar, não, você não pode fazer isso, o corpo é dele. E aí ela começa a respeitar também o corpo do outro, porque é respeito a si e respeito ao outro, não é só o dela. Estava conversando com as minhas amigas, elas tinham muitas dúvidas, né? A gente tava, eu disse a ela que ia fazer o podcast e tal. Aí elas disseram que tem várias perguntas, né? Que elas geralmente não têm costume de falar com uma pessoa específica, vamos dizer assim, do sexo, né? Aí ela disse assim, pergunta se faz mal fazer sexo menstruada. Porque elas geralmente, elas dizem que sente desconfortável. Essa é a pergunta. Isso. Biologicamente, organicamente, não tem nada que impeça que você faça sexo com penetração, pênis e vagina menstruada. Não tem nenhum estudo que mostre isso, pelo contrário, até tem algumas ginecologistas que falam que até fica mais lubrificada, tem uma questão do o sangue na região genital, vagina e vulva, ele fica mais presente naquela região, pode ter gente que sente mais prazer até. Isso não só mulheres, né? Homens trans também podem ter esse tipo de penetração, né? Agora, se você se sente mal, se você não se sente bem ali naquela situação, você tem algum desconforto, sentiu alguma dor de fundo, porque pode acontecer essa dor de fundo, porque o colo do útero e o útero, eles estão um pouco mais entumecidos por conta da quantidade de sangue que está indo. Aí não vale a pena você transar. Então vai fazer mal para tua cabeça. Você transar quando você tem dor, quando você se sente desconfortável, quando você sente que não devia estar ali. Então, aí nesse caso faz mal, mas organicamente não faz. Mas usa camisinha sempre, tá? É bom lembrar. Pergunta que eu procurei na internet também, que muitas mulheres têm muitas dúvidas, como ocorre a excitação? Porque muitas mulheres, elas não entendem isso. Aí eu fiquei com dúvida disso, isso eu vou perguntar. A gente tem um ciclo de resposta sexual e que ele ocorre tanto nos homens quanto nas mulheres, seja trans ou cis. Que é, primeiro a gente tem a excitação, a gente chama de excitação espontânea, que é quando eu olho, quando eu vejo, quando eu sinto algum cheiro, quando eu tenho alguma lembrança, isso seria uma excitação espontânea. Depois dessa excitação espontânea, a gente tem
que aí vai no ciclo, né? Depois dessa excitação espontânea, a gente tem uma excitação responsiva, que é uma excitação que o corpo começa a responder ao estímulo. Então, se você começar a fazer fricção de clitóris, fricção de órgão, né, de pênis, estimulação anal, estimulação de mamilos, estimulação de áreas erógenas, você tem essa resposta da excitação. A partir dessa resposta, você pode ir ou não para o ato sexual. Se você for para o ato sexual, essa estimulação ela pode aumentar o desejo e pode chegar até o resultado que seria o orgasmo. Isso pode ser ou não com penetração, depende do estímulo de cada um, depende da forma de cada um e o tanto que cada um está disposto a essa estimulação. Ela pode ser apenas uma estimulação, sei lá, de orelha, e você pode chegar a esse orgasmo. Mas ele passa por todos esses ciclos, a gente chama de ciclo de resposta sexual. Dentro desse ciclo e dentro dessa estimulação, depois que você tem o orgasmo, você chega a um lugar que é o lugar da satisfação, que é o lugar do tipo, beleza, tô bem aqui e tô tranquilo nesse ato que eu acabei de fazer. Muitas vezes, algumas pessoas se emocionam nesse lugar, tem algumas respostas diferentes nesse lugar, porque é uma descarga também energética, uma descarga de adrenalina nesse lugar. Então, dá uma quedinha ali né, do estímulo. E aí algumas pessoas dormem, outras pessoas começam a falar mais, outras pessoas choram, aí cada um vai ter a sua resposta. Eu não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, ou se você me perguntou sobre o orgasmo em si. Então, pode ser também que eu fique um pouco confusa às vezes na minha resposta, e aí eu preciso da ajuda de vocês. Não, foi basicamente isso mesmo. Tá. E nessa questão ainda da masturbação, hoje em dia todo mundo tem acesso a celular. Eu acho incrível que, tipo, criança de 10 anos já tem acesso a celular e tal. Menos E as já pessoas que sabe, deveriam ter acesso ao é, celular e que não têm acesso ao celular para assim, estudar pessoas, e ficam tentando subir na árvore para estudar graças a esse desgoverno. Desculpa por com ser certeza. militar. Mas, pessoas que têm certos privilégios. Mas a gente se pergunta, quando a gente, assim, mais adulto, pergunta por que que muitas vezes, a gente, quando acontece algum caso, tipo uma menina de engravidar aos 12 anos de idade, a sociedade, generalizando, sempre tenta culpar essa pessoa. Ah, porque, principalmente hoje em dia, porque a gente tem muito acesso à informação, mas ainda é uma questão de conservadorismo, essa questão da masturbação. Então, assim, enquanto homem, para mim foi muito mais fácil esse processo de masturbação e tudo. Mas para a mulher ainda é muito um tabu mesmo. E uma questão, assim, como se fosse algo proibido, ou como, porque ela se masturba por prazer próprio, que ela é taxada de algum tipo de nome, essa coisa e tal. É, É óbvio que existe uma diferença na educação para o homem e para a mulher sexual, mas o que é que dificulta mais nessa educação da mulher? Seria essa coisa do conservadorismo mesmo, dessa moral que a mulher tem que ter, que a sociedade impõe a ela, que ela tem que ter essa mulher, esse perfil puro, essa coisa, tudo. Vamos por parte? A Tá? primeira parte é essa fala da menina de 14 anos que engravida e que teoricamente ela tem todas as informações. Se a gente não tem educação sexual desde cedo,
se a gente não tem uma educação sexual também dentro de casa, se isso não é falado, que tipo de material, por mais que eu tenha o celular na mão, que tipo de material eu busco? Como que eu vou ter acesso a uma educação sexual de qualidade, se eu não sei o que é que eu estou buscando? Isso é uma coisa. A segunda coisa é o machismo que existe e que está aí a torto e a direito, inclusive nessa segunda parte que você está falando, da masturbação, essa parte do por que que o prazer feminino ele veio ao longo dos anos sendo xoxado, né? Sendo jogado para o lado, para escanteio. Porque isso era, desde lá dos princípios da sociedade, visto como se ela tiver prazer, como que eu vou saber que essa cria é minha? Então ela não pode. Eu não posso deixar que a mulher transe com outras pessoas e que ela seja livre. Ela não pode sentir prazer na transa, porque senão eu não garanto que ela vai ficar só em casa e que ela só vai transar comigo. Aí a gente volta para essa questão da sociedade machista. E aí voltando de novo, fazendo outro pulo, que é essa menina de 14 anos, eu acho que eu fiquei presa nessa menina de 14 anos, eu preciso voltar para ela, tadinha, vou cuidar dela. Essa menina de 14 anos que não teve educação sexual para transar, nem para sua primeira transa, nem para saber o uso da camisinha, o uso de anticoncepcional, que tem vergonha de ir num ginecologista porque não quer falar sobre isso. Como que ela se previne se ela não tem acesso? A segunda coisa ela tá transando com um cara para engravidar, né? Por que que essa pessoa também não leva um preservativo? Por que que essa pessoa também não tem a informação? Porque provavelmente também não teve educação sexual. Se for ainda mais assim, o que a gente tem muito no Brasil, infelizmente, que é relações entre meninas muito novas e homens mais velhos. Se forem esses homens mais velhos, eles ainda existe muito essa coisa do mas eu não quero usar camisinha. O tanto de paciente minha que relata que saiu no primeiro encontro e o cara fala, mas com camisinha eu broxo. Tipo, amigo, vamos lá, né? 2021, você ainda tá nesse papinho? E aí depois se engravida, a culpa é da menina? Depois se acontece alguma coisa, e assim, e pior, a gente não pode nem aqui nesse país, a gente não pode nem sugerir o aborto, porque nossa, pelo amor de Deus, que absurdo, né, anticristo você. Então, assim, a gente não tem educação sexual, a gente não tem apoio, a gente não tem uma saúde adequada que busque essa menina e que traga para perto do sistema de saúde para falar, vamos lá, vamos fazer um planejamento familiar para você? Vamos te dar anticoncepcional desde o começo? Vamos te ensinar como é que se usa camisinha? Vamos te ensinar como se empoderar para falar não se o cara não quiser usar camisinha? Vamos te empoderar para você não ter que transar com qualquer pessoa ou transar sem ter vontade? É bem anterior ao só ter contato com o celular. Então eu vou repetir a pergunta porque eu não estava me gravando. Agora, saindo da área de educação sexual e entrando um pouco em outros assuntos, porque é um tema bastante extenso e eu acho que essa conversa é necessária, mas um pouco de descontração também ajuda muito num papo, né?
Então, eu li no seu Instagram que você se diz não, né? Que você é psicóloga, sexóloga, psicodramatista e mãe. Eu gostaria de perguntar qual dessas ocupações é a que dá mais trabalho. Mãe, não tenha nem dúvida. Não, todas as outras são fáceis. Ser mãe essa é o meu papel mais difícil. E diga-se de passagem, é o papel que mais me brocha, assim, de tipo, minha sexualidade foi pro saco depois que eu virei mãe. Então, eu acho que esse tá aí a resposta. É aquilo Mas, um trabalho acaba substituindo o outro, né? nossa, que trabalho, que trabalho. Essa questão do broxar não é que me brocha ser mãe, por favor, adoro. Minha filha é uma fofura. Mas é muito difícil você segurar todos os pratinhos. E algum pratinho você acaba soltando. E é muito difícil essa questão da sexualidade quando a gente fala, né? A OMS traz como um dado de saúde, né? A sexualidade é um dado de saúde. Mas como é que você encaixa? Porque você precisa estar descansada, você precisa estar relaxada, precisa ter um momento para aquilo, né? Como é que você encaixa isso trabalhando numa pandemia agora, uma criança, né, exigindo tempo, e aí você ainda tem que parar e se focar, não digo nem para ficar, para fazer tipo, né, ai, nossa, tome um banho e coloque uma roupa sensual. Não, né, nem isso. Isso aí já passou faz tempo. A questão é, Acaba caindo no agendamento, né? Você vai quando tem tempo, na tal dia vou ter um horário. No... exatamente. Eu brinco que a preliminar vira, tipo, tira a roupa aí, né? Tudo que eu falo de, ai, vamos, vai lá, faz preliminar, pense no platô, sabe tudo isso que eu acabei de falar? Quando você vira mãe de uma criança novinha, cai por terra. Platô, excitação, vai tudo assim, ó, blá, blá, blá. Então, acho que mãe é o meu papel mais difícil. Nessa parte de preliminar, né? Qual a importância da preliminar para a mulher? Ih, acabei de falar, vou me contradizer agora, assim, né? Tipo, eu brinco que toda mãe tem uma nuvenzinha de cuspe andando, assim, ó, em volta, e que ela cai na testa a cada momento. Então agora vou acabar de cair um cuspinho na minha testa. É muito importante a preliminar, tanto para a mulher quanto para o homem, cis ou trans. A preliminar, ela traz toda essa questão do corpo começar a se excitar e começar a se movimentar para receber algo com o outro, né? Receber algo que está ali sendo feito. Porque a gente tem que estar preparado, né? O corpo tem que estar preparado para o ato sexual, não necessariamente penetrativo, tá? Eu sempre vou também bater nessa tecla. Então, a preparação, a preliminar, ela serve para isso. Para você começar a se sentir, para você começar a sentir o outro, para você começar a estar ali, né, nesse lugar. Agora, também vou tentar limpar um pouquinho do cuspe da minha testa, também vai do tempo que cada um vai ter. E de como que você vai se adaptar essa preliminar. Como é que você vai se adaptar a essa preliminar? Tipo, às vezes, uma rapidinha bem feita pode ser mais satisfatória do que uma longa penetração. Ó, de novo, que ato falho que eu tô, do que uma longa preliminar, que, tipo,
depois não é tão satisfatório, porque cansou, porque tá ali, ai, nossa, que saco, já cansei, já não queria mais estar aqui. E aí continua. Então, assim, ela tem a sua função. Ela é boa, sim. A gente precisa de boas preliminares, mas cada um precisa se respeitar e respeitar o seu limite. A sexualidade, ela é fluida. Então, cada época do ano e cada época da vida, você vai se estimular com coisas diferentes. E nessa questão da preliminar, tem uma prática que se chama guinagem. Hum. Que tem gente que fala que é a preliminar infinita que não acaba nunca. E tem muito esse debate que tem gente que considera que é sexo, ato sexual, só a prática guinagem, e tem gente que fala que não é, porque não tem penetração. Então eu tenho muita essa dúvida, é ou não é? Eu acho que é, porque o sexo, ele não é penetração. O sexo é o que você... É o ato de estar com a outra pessoa e se satisfazer com aquilo. É o ato de você ter prazer ali, nesse local. Tem um pessoal que trabalha com assexualidade, que mexe, né, e que trabalha com isso, e que fala que, assim, eu não quero ter atos sexuais, nem preliminares, nem penetração, e eu já me satisfaço, eu já tenho o prazer de estar ali tomando um chá e comendo bolo com a outra pessoa. E isso para mim já é muito satisfatório e isso para mim já traz muita intimidade. Então, o ato sexual, ele é muito além da penetração, seria muito pouco a gente ficar focando só numa coisa. É igual a gente falar que... Vou trazer polêmica para esse momento. É igual a gente falar dos hypersexuais, que são os homens que gostam de ser penetrados quando fumam maconha. E aí muita gente, mas ele é gay ou ele não é gay? Não, não é gay. Por que que ele não é gay? Porque para ser gay você tem que andar muito nessa estrada. Tem que ter muitas outras questões, né? Você tem que trazer uma outra visão, você tem que ter uma outra identidade, você tem que conhecer outras coisas. É muito mais do que ficar dando só a bunda. Desculpe meu palavreado, mas se quiser pode cortar essa parte. Mas é muito mais do que só fazer sexo anal. Pronto, melhorei. Né? Para ser gay, você tem muito mais purpurina nessa vida. Assim como ter penetração ou não. Tipo, o sexo é muito além disso. Seria muito, muito cru a gente cortar só falar que é só isso, né? Então, Ana Fanganiello, eu queria agradecer você pela sua presença aqui no podcast da gente e dizer que foi uma experiência maravilhosa. A gente está muito bem informado sobre educação sexual agora e gostaria de que você desse as suas redes sociais e o nome do seu podcast também para divulgar, para a gente fazer esse encerramento aqui por enquanto. Mas já, tô É. aqui, tava aqui me aquecendo, tava aqui achando que era só preliminar. Mentira. A minha rede social é Ana Fanganiello, com 2 L's, Psi. Ana Fanganiello, Psi. E é isso lá no Instagram, então é @AnaFanganielloPsi. E também a gente tem o podcast do Coletivo Ser, que é @Coletivo Ser no Instagram, ou em qualquer plataforma Coletivo Ser, tá lá. A gente fala sobre sexualidade e saúde. Disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Todas. certo, Google, Google todas essas Podcast. aí. Certo, muito obrigado. Foi uma honra receber a senhora, você, aqui Não foi? no primeiro episódio do 4.0, né? Olha É, só, Eu que orgulho. queria, eu queria encerrar com uma pergunta polêmica. hum, Eita, lá vem Que a ele. gente, a gente falou
antes de você entrar, Ana. É. Que dessa caixinha de perguntas que eu falei anteriormente, que eu coloquei no Instagram, sobre mitos do sexo, tem um Vitinho tá até mito, nervoso, ó, pra fazer a pergunta. tem um mito que já é falado bastante na internet, e eu acho que é só mito mesmo, que dizem que quando o homem come abacaxi antes da relação sexual, o esperma dele fica mais doce. Tá, Alguém já lhe perguntou sobre isso? já. Já, mas se eu soubesse o tanto de coisa que já me perguntaram, tá escrito ali, ó, sexóloga, o tanto de nude que me mandam, o tanto de coisas que me perguntam, existe sim uma teoria, existe uma questão, não é só teoria, mas que dependendo da sua alimentação, isso pode mudar o, o gosto, o sabor de algumas secreções, não só do esperma. Mas que se no seu corpo o abacaxi vai transformar o seu esperma em mais doce ou não, aí vai de quem está ali experimentando. Você pode fazer o teste, come um monte de abacaxi, passa um dia na dieta do abacaxi e depois pergunta. Mas cada um vai saber, né? Alho tem também, falam que o seu que fica com gosto de alho e tem um embasamento. Se você comer muito alho, você fica comendo alho o dia inteiro, você vai ficar suando e vai ficar com cheiro de alho. Aliás, tudo fica com cheiro de alho no final, né? Exatamente, né? E aí, se o seu parceiro ou parceira também come alho, ele vai ficar com uma boca com gosto de alho, e aí tudo vai ficar com gosto de alho, né? Mas o abacaxi especificamente vai deixar o esperma doce? Não podemos afirmar. Requer uma Doutor, pesquisa forense, Gerson. Exato, exatamente. É, Requer muito mais pesquisa. certo, Ana, a gente doutora, agradece muito, muito. Você está participando aqui, até mesmo a gente aqui no meio da nossa conversa. Ficou claro que a gente também tem algumas dúvidas e coisas que a gente não parou para refletir mesmo. Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar tendo esse privilégio de ter um contato com uma sexóloga. Imagina, prazer é meu, adoro falar, adoro perguntas polêmicas, pode me fazer perguntas polêmicas. Estou aqui para isso e se quiser também vai lá na minha rede, pode me perguntar no privado, que quiser que eu respondo, quem tiver à minha altura. doutora, obrigado. A gente, por uma questão de tempo, claro, respeitar, nesse momento a gente está só fazendo as perguntas, né? Mas depois a gente vai editar, montar, fazer a cabeça, então tudo direitinho, tá? Então é mais a entrevista mesmo. É interessante, só para a gente fechar, porque o Gerson, quando ele trouxe essa questão, eu fiquei vermelho, né? Gerson do céu, que pergunta. Mas veja, e aí eu pensando, né, escutando toda a conversa, né, de como a educação sexual é impactante, né, e como essa educação que me faltou e que me falta me faz com que esses temas, assim, que a gente não tenha essa liberdade de conversar sobre esses temas, né, no dia a dia, e faz com que a gente perpetue, inclusive, machismo e outras questões aí de preconceito, né. Então, eu acho que esse papo com você, acho que ajuda a gente entender melhor. Porque entender, acho que, na minha visão, entender a nossa sexualidade é entender também a nossa identidade, né? Quem somos. Então, muito Sim, obrigado mesmo. sim, e não precisa ter vergonha não, você, não, tá, essa daí foi de boa.